A Igreja Católica tem suas raízes em São Pedro, um humilde pescador escolhido por Jesus para liderar seus seguidores. A jornada de Pedro o levou a Roma, o coração do Império Romano, onde ele estabeleceu uma comunidade cristã. Essa comunidade, enfrentando perseguição e dificuldades, encontrou força na liderança de Pedro e em sua fé inabalável. O martírio de Pedro em Roma solidificou a importância da cidade para os cristãos em todo o mundo e cimentou seu status como o primeiro Papa. Os primeiros papas enfrentaram imensos desafios diante da perseguição romana. Esses primeiros líderes foram frequentemente martirizados por suas crenças, suas mortes sendo testemunhos de seu compromisso em espalhar o Evangelho. Apesar de enfrentar uma ameaça existencial, a Igreja não apenas sobreviveu, mas prosperou. O sangue dos mártires, como diz o ditado, se tornou a semente da Igreja, inspirando novos convertidos e alimentando a expansão da fé. Apesar da hostilidade do Império Romano, a mensagem de esperança e salvação do cristianismo ressoou com pessoas de todas as classes sociais. A Igreja oferecia um senso de comunidade e apoio em uma época de grande incerteza. À medida que a fé crescia, também crescia a influência do papado, com os papas sendo cada vez mais reconhecidos como líderes espirituais. O Edito de Milão, em 313 d.C., marcou um ponto de virada para a Igreja. Essa proclamação do imperador Constantino I concedeu ao cristianismo status legal dentro do Império Romano. Essa recém-descoberta aceitação permitiu que a Igreja operasse abertamente e expandisse sua influência, sem medo de perseguição. A Idade Média testemunhou uma expansão significativa do poder e da influência papal. Com o declínio do Império Romano, o papado emergiu como uma força estabilizadora em uma Europa fragmentada. Os papas não eram apenas líderes espirituais, mas também se tornaram peças-chave no cenário político, frequentemente mediando disputas entre governantes e reinos. Um dos exemplos mais impressionantes da autoridade papal durante esse período foi a coroação de Carlos Magno como Sacro Imperador Romano em 800 d.C. Esse ato, realizado pelo Papa Leão III, solidificou o papel da Igreja na formação da ordem política da Europa. Ele estabeleceu o conceito de um império cristão, com o Papa detendo autoridade espiritual sobre os governantes temporais. A influência do papado atingiu seu ápice durante a Alta Idade Média. Papas como Gregório VII e Inocêncio III afirmaram a supremacia da Igreja sobre os governantes seculares, desafiando reis e imperadores que ousaram interferir nos assuntos da Igreja. Este período viu o auge da querela das investiduras, uma luta pelo poder entre papas e imperadores sobre o direito de nomear bispos. No entanto, o crescente poder e influência do papado não vieram sem desafios. A corrupção e a decadência dentro da hierarquia da Igreja tornaram-se cada vez mais aparentes, levando a pedidos de reforma dentro e fora da Igreja. O final da Idade Média testemunhou um período de grande agitação dentro da Igreja Católica. Os apelos por reforma, desencadeados por preocupações com a corrupção e abuso de poder, tornaram-se mais fortes. Vários grupos e indivíduos desafiaram as doutrinas e práticas da Igreja, levando a acusações de heresia e tentativas de suprimir a dissidência. O Papado de Avignon, um período de 1309 a 1376, durante o qual 7 papas sucessivos residiram em Avignon, França, enfraqueceu ainda mais a autoridade do papado. Essa mudança, impulsionada por pressões políticas, criou a percepção de que o papado era subserviente à monarquia francesa. O cisma do Ocidente, uma divisão dentro da Igreja Católica de 1378 a 1417, aprofundou a crise de autoridade. Durante esse período, surgiram 2 pretendentes rivais ao papado, cada um com seus próprios seguidores e apoio de diferentes potências europeias. Essa divisão semeou confusão e minou a credibilidade da Igreja. O Renascimento e a ascensão do humanismo
também desafiaram as crenças religiosas tradicionais. Os pensadores humanistas enfatizaram a razão e a experiência individual sobre o dogma da Igreja, levando a novas interpretações das Escrituras e práticas religiosas. Seção 4. A Contra-Reforma e a resposta da Igreja Católica à mudança. O século XVI testemunhou o desafio mais significativo à autoridade da Igreja Católica com a Reforma Protestante. Iniciada pelas 95 teses de Martinho Lutero em 1517, a Reforma questionou doutrinas e práticas fundamentais da Igreja, levando a um cisma dentro do cristianismo ocidental. A Igreja Católica respondeu à Reforma com um período de reforma interna e renovação, conhecido como Contra-Reforma. Esse movimento buscou abordar as questões que haviam desencadeado a Reforma, como corrupção e abuso de poder, ao mesmo tempo em que reafirmava as doutrinas e práticas católicas. O Concílio de Trento, convocado em 3 sessões entre 1545 e 1563, desempenhou um papel fundamental na Contra-Reforma. O concílio esclareceu e reafirmou os ensinamentos católicos, reformou a disciplina da Igreja e condenou as doutrinas protestantes. A Contra-Reforma também testemunhou um aumento na atividade missionária, particularmente nas Américas, Ásia e África. Os missionários jesuítas, conhecidos por seu rigor intelectual e compromisso com a educação, desempenharam um papel fundamental na disseminação do catolicismo para novas partes do mundo. Seção 5. O Papado Moderno. Navegando em um mundo em mudança. Os séculos XIX e XX apresentaram à Igreja Católica desafios sem precedentes. A ascensão do secularismo, do nacionalismo e dos avanços científicos desafiou as crenças religiosas tradicionais e erodiu a influência da Igreja em muitas partes do mundo. O papado enfrentou pressão crescente para se adaptar a um mundo em rápida mudança. O Papa Pio IX, que reinou de 1846 a 1878, assumiu uma postura amplamente defensiva contra a modernidade, condenando o liberalismo, o socialismo e a liberdade religiosa em seu Syllabus Errorum. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais testaram a autoridade moral do papado. Os papas Pio X e Pio XII enfrentaram críticas por seu percebido silêncio e inação diante das atrocidades nazistas. No entanto, o papado também mostrou disposição para se envolver com o mundo moderno. O Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII de 1962 a 1965, marcou um ponto de virada significativo na história da Igreja. O concílio buscou renovar a Igreja e torná-la mais relevante para o mundo contemporâneo, por meio de reformas litúrgicas, maior participação dos leigos e uma ênfase renovada no diálogo com outras religiões. Seção 6. O futuro do papado. Desafios e oportunidades em um mundo globalizado. O início do século XXI trouxe novos desafios e oportunidades para o papado. A globalização, os avanços tecnológicos e a ascensão de novos movimentos sociais continuam a remodelar a paisagem religiosa. O Papa Bento XVI, que reinou de 2005 a 2013, enfatizou a importância da razão e da fé em um mundo secularizado, ao mesmo tempo em que abordou questões como o abuso sexual clerical e a necessidade de maior transparência dentro da Igreja. O Papa Francisco, eleito em 2013, adotou uma abordagem mais pastoral, enfatizando a justiça social, o ambientalismo e a misericórdia. Seu papado tem sido marcado por um foco nos pobres e marginalizados, clamando por uma igreja mais inclusiva e compassiva. O futuro do papado provavelmente será moldado por sua capacidade de lidar com os desafios contínuos, como o abuso sexual clerical, o papel das mulheres na igreja e a crescente divisão entre católicos conservadores e liberais. No entanto, o legado duradouro de liderança espiritual do papado, seu alcance global e seu compromisso com a justiça social
o posicionam para desempenhar um papel significativo na formação do século XXI e além.